Creme de couve-flor e alho poró, saboroso, leve e reconfortante para uma refeição à noite. Então se liga na receita. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que assim como em outras preparações, quando a gente usa caldo, nunca é indicado você comprar aquele caldo pronto, que ele tem muitos ingredientes que não são benéficos para a saúde, tem conservantes, muito sódio, muita gordura. Então o ideal é você fazer o seu próprio caldo. Eu gosto muito do caldo de legumes, que é um caldo base que você pode congelar, guardar na sua casa e usar em inúmeras preparações. Como que é feito um caldo de legumes? Eu preciso de uma panela com água e um mirepoix. O que é um mirepoix? É um mix de 3 legumes aromáticos que eles são a base de todo o caldo: cebola, salsão e cenoura. Apenas isso já é suficiente para um caldo saboroso. Então eu vou pegar o salsão, colocar na água, pode ser na água fria, a cenoura, um pouquinho aqui, e a cebola. Sempre numa proporção, o mirepoix, ele tem uma proporção de 40% de cebola, 30% de salsão e 30% de cenoura. Você vai ligar o fogo, quando esses legumes estiverem bem cozidos, você vai coar e ter um caldo super saboroso. Eu já adiantei aqui um pouquinho, porque eu precisaria, para esse preparo, cozinhar a minha couve-flor. E é claro que eu não vou cozinhar numa água para perder todo o sabor, então eu cozinhei no caldo que eu já tinha pronto, um caldo de legumes. Então ela vai ficar super saborosa. E eu vou usar também um pouquinho desse caldo para bater no processador. Aqui nesse processador, eu adiantei um pouquinho o preparo, porque como ele já tem temperatura, esse aparelho aqui, ele já refoga. Então eu tenho aqui o alho poró refogado com azeite. Esse processo você pode fazer numa panela ou numa frigideirinha. Dá uma leve refogada no alho poró. E daí coloca aqui no processador. E daí vamos pegar a nossa couve-flor, que já está cozida. Esse aparelho ele cozinha também, então eu poderia fazer a couve-flor cozida aqui junto com o caldo. Mas como a maioria das pessoas não tem, então para facilitar e para a gente fazer mais rápido também, eu já deixei ela cozida. Então eu vou colocar a couve-flor aqui junto com o alho poró refogado. E nessa hora que eu vou acrescentar o caldo, como eu quero um creme de couve-flor, não quero ele muito ralo, eu vou colocar aos poucos para eu ver a consistência. Para facilitar, vou colocar aqui, ó, nessa jarra. Ó a cor do meu caldo. E ele ficou com o gosto da couve-flor também. Quando você for fazer caldo, além desses aromáticos que eu te dei a dica, você pode usar couve-flor, abobrinha, outros legumes que você tem em casa, chuchu, fica bom também com... Só não fica legal com tomate, que fica um pouco ácido, mas também com mandioquinha salsa, repolho, você pode escolher outros legumes também, mas o aromático, que é o mirepoix, esses 3, nunca deve faltar. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho do meu caldo para começar a processar, daí eu vou ver a textura. Vou colocar um pouquinho de sal, porque no meu caldo eu nunca coloco sal. Eu prefiro colocar direto na preparação. Vou tampar e vou começar a processar. Ele tá bem espesso, não tá na consistência do creme. Então eu preciso de um pouco mais de líquido. Além do caldo, eu acho que dá um sabor muito especial para esse creme colocar um pouquinho de leite de coco. Sabe aquele leite de coco que a gente fez em outra aula e eu falei que a gente ia usar bastante? Tá ele aqui, ó, novamente. Vou pôr um pouquinho mais de caldo.
para ficar mais fluido o meu creme. E para eu ter o benefício da biomassa como espessante e também como ingrediente funcional, que é ótimo para reduzir colesterol, para equilibrar índice glicêmico, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho para eu ver como que vai ficar a textura. A cozinha com cheiro de caldo, ela já é cozinha de quem sabe cozinhar, que não cheira nada artificial, sabe? Aquele cheiro de caldo processado, industrializado. Agora eu vou experimentar o sal e olhar a textura, ver se eu preciso de um pouquinho mais de biomassa ou se já tá ok. Aqui vai muito a gosto também, tá? Ele pode ficar um pouquinho mais espesso, mas para quem gosta de um caldo mais fluido, ele já estaria bom. Eu vou colocar um pouquinho mais de biomassa, que eu gosto um pouquinho mais cremoso. Tá bem saboroso. O alho poró faz toda a diferença nesse preparo. Então, use essa combinação, couve-flor e alho poró. O sal tá perfeito. Ficou lindo esse caldo. Olha. Tá vendo? Vou colocar ali no prato, vamos montar o prato e você vai ver como que ficou lindo e lisinho esse nosso creme de couve-flor e alho poró. Creme ou sopinha sempre combina com croutons. E para não fazer um crouton de pão, a minha ideia é o que eu fiz? Eu peguei uma tapioca flocada, só umedeci ela, fiz uma massinha, espalhei em uma assadeira e coloquei um pouquinho de cúrcuma, daí ficou dessa cor. Eu levo no forno, fica esse crocantezinho, que fica uma delícia para acompanhar a nossa sopinha, o nosso cremezinho, tá? Então vamos montar o prato, vamos ver a consistência, que já tá quentinho, ó, cremosa. Pensa num sabor delicioso que tá isso aqui. Faça em casa e você vai aprovar. Eu vou colocar esse crouton do ladinho aqui para acompanhar a nossa sopinha. E vamos fazer um contraste, né? Com essas florzinhas lindas. Os brotinhos. Olha só que jantar maravilhoso!